A luz suave da manhã se infiltrava pelas cortinas desgastadas de um casarão antigo. Os primeiros raios de sol tocavam delicadamente os móveis antigos, dando à casa uma aura nostálgica, quase mágica. O jardim, coberto pelo som das cigarras, parecia estar em perfeita harmonia com a paisagem que se desenhava ao longe. O verão chegava com sua presença calorosa e opressiva, e as janelas estavam abertas, permitindo que o ar quente circulasse livremente pela casa. Mas esse calor não parecia desconfortável, ao contrário, trazia consigo uma sensação reconfortante e ao mesmo tempo, carregada de lembranças. Fiquei ali, parada, ouvindo o som do vento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O silêncio da casa parecia amplificado. Chamei pela minha filha, Clara, mas o nome se perdeu na imensidão do vazio, como um sussurro perdido. Clara havia se casado recentemente e se mudado para o interior de Minas Gerais, junto ao seu marido. A vida dela havia mudado de tal forma que parecia irreconhecível. E eu, aqui, sozinha, com o peso do tempo estampado em cada canto dessa casa que já foi repleta de risos e vida. O vestido branco de Clara ainda estava pendurado no antigo guarda-roupa do quarto, balançando suavemente, como se esperasse por seu retorno. Mas a verdade é que ela não voltaria mais ali. Cada pedaço dessa casa agora era apenas um lembrete de um tempo que já se foi. Lembro de quando ela era pequena, correndo pela casa com seu sorriso contagiante, enchendo cada espaço de alegria. Agora, a casa estava vazia, sem vida, como uma concha abandonada à beira-mar. O quarto, que antes era o palco de sua infância, agora estava sombrio, silencioso, sem a energia que ele costumava ter. A cama ainda estava arrumada com cuidado, os livros alinhados nas estantes, mas tudo ali parecia não fazer sentido. Era como se o tempo tivesse estagnado, preso ali junto à sua ausência. Eu segurei um porta-retratos sobre a mesa de cabeceira. Nele, Clara estava ao meu lado, sorrindo, com os olhos brilhando. O tempo parecia se dissipar enquanto eu olhava para aquela imagem, como se quisesse voltar àquele momento. Mas não podia. Essa casa é imensa demais, murmurei para mim mesma, observando ao redor. A casa, antes sempre cheia de movimento e barulho, agora estava quieta, dominada pelo silêncio. Na sala ao lado, meu marido, Carlos, folheava o jornal. Ele sempre acordava cedo, tomava seu café e passava horas lendo o jornal. Uma rotina meticulosa, quase imutável. Raramente ele levantava os olhos, como se sua vida fosse reduzida àquele pequeno ritual diário. Bom dia, disse a ele, tentando romper o silêncio. Ele apenas acenou com a cabeça, sem dizer uma palavra. A rotina parecia ter se tornado a nossa forma de existir. Eu sentia que estávamos presos em um ciclo sem fim, mas algo dentro de mim começava a perceber que esse ciclo estava se quebrando. Algo estava mudando, embora eu ainda não soubesse o quê. Foi em uma tarde abafada de setembro que o telefone tocou, quebrando o silêncio da casa. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando a voz de uma velha amiga, Helena, ecoou do outro lado da linha. Ela havia sido minha colega de faculdade, e ao longo dos anos, ela se tornou uma das poucas pessoas com quem ainda mantinha contato. Nossa amizade, embora distante, sempre foi marcada por boas lembranças. Oi, Mariana. Quanto tempo! Como você está? Disse ela, sua voz cheia de energia e familiaridade, como se o tempo não tivesse passado. Eu sorri ao ouvir sua voz, mas logo a alegria foi substituída por uma sensação de estranheza. Eu havia me acostumado com o silêncio, com a rotina sem surpresas, e a ideia de um reencontro parecia distante. Helena me contou que estava de passagem pela cidade e sugeriu que nos encontrássemos. Hesitei por um momento, sentindo o peso do meu próprio isolamento. Desde a partida de Clara, não sentia muito ânimo para encontros, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava dessa ruptura na rotina. Claro, Helena, seria ótimo te ver. Podemos nos encontrar no café da Praça Central amanhã à tarde, respondi, tentando soar mais animada do que me sentia de fato. No fundo, eu sabia que essa visita trazia uma sensação de desconforto, mas também sabia que algo precisava mudar. Quando desliguei o telefone, um arrepio percorreu minha espinha.
O simples ato de marcar um encontro parecia carregar uma carga emocional maior do que eu imaginava. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo além do simples reencontro, era palpável. O resto da tarde passou rapidamente. Carlos, como sempre, seguiu sua rotina imutável. Eu, por outro lado, sentia que estava começando a sair do lugar. Observei pela janela o jardim que, embora bem cuidado, parecia sem vida. As plantas, antes vibrantes, estavam murchas, como se compartilhassem da minha solidão. Clara sempre se orgulhou de cuidar delas, mas desde sua partida, nada mais floresceu ali com o mesmo vigor. O vento quente, típico do verão, passava pelas frestas da janela, mas não trazia alívio. Era um vento abafado, carregado de uma sensação de expectativa, como se o ar, o jardim e até as paredes da casa estivessem esperando algo, como se o próprio ambiente estivesse tenso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, eu me vi novamente olhando para a mesa de jantar vazia. Era como se a casa, mesmo com sua estrutura intacta, tivesse perdido sua alma. Eu queria acreditar que as coisas voltariam a ser como antes, mas a verdade era que sentia um vazio crescente, uma sensação de que nada seria mais o mesmo. Carlos entrou na cozinha, como de costume, e se sentou à mesa em silêncio. Ele começou a comer sem dizer uma palavra, imerso em seus próprios pensamentos. Era como se o mundo à sua volta não existisse. A distância entre nós parecia aumentar a cada dia, e eu começava a sentir que nossa conexão estava desaparecendo. Ele estava tão absorto em sua própria solidão quanto eu estava na minha. O dia seguinte chegou com a mesma calmaria, mas havia algo de diferente no ar. Carlos saiu cedo para o trabalho, e a casa, mais uma vez, ficou em silêncio. Eu me vi perdida em pensamentos, tentando encontrar algo para preencher o vazio que parecia crescer cada vez mais. O telefone tocou novamente, e pela segunda vez em 2 dias, quebrou a monotonia da casa. Oi, Mariana. Fui ao café ontem, mas você não apareceu. O que aconteceu? A voz de Helena soou animada, mas com um toque de preocupação. Eu me senti mal por não ter ido ao encontro. A verdade é que, no fundo, não queria sair da minha zona de conforto. O medo da mudança, do inesperado, me paralisava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que ansiava por algo novo, por uma troca, por uma emoção diferente. Isso estava se tornando claro para mim, eu precisava me permitir viver algo além da rotina que me consumia. Desculpe, Helena. Eu realmente fiquei um pouco sobrecarregada. Mas podemos remarcar para amanhã? Eu te conto tudo, respondi, tentando esconder a hesitação em minha voz. Eu sabia que precisava de alguém para conversar, e Helena, com sua energia sempre vibrante, poderia ser o que eu precisava naquele momento. A conversa seguiu, e ao desligar, eu percebi que o simples fato de ter marcado um novo encontro já havia mexido com minhas emoções. Uma parte de mim ainda queria manter tudo como estava, com seus dias previsíveis e seguros, mas outra parte me dizia que estava na hora de mudar. A ideia de retomar uma conexão, mesmo que pequena, parecia ser um primeiro passo necessário. O dia se arrastou, e eu me vi novamente na janela, observando o jardim, agora mais seco e opaco do que nunca. A sensação de perda parecia pairar sobre tudo. As plantas, antes cuidadas com tanto carinho por Clara, agora estavam murchas, como um reflexo do que eu sentia internamente. A casa, embora ainda bonita, estava se tornando um espaço de solidão. O vento, que antes trazia alguma sensação de alívio, agora parecia carregar um peso. Ele não trazia frescor, mas apenas o calor abafado do verão, como se até o clima estivesse tentando me lembrar que algo estava prestes a mudar. A sensação de expectativa no ar não desaparecia. Algo, em algum lugar dentro de mim, estava se preparando para uma transformação, mesmo que eu ainda não soubesse o que seria. Quando a noite caiu, o silêncio parecia ainda mais profundo. Carlos chegou tarde, como sempre, sem dizer uma palavra. Ele apenas entrou e se sentou à mesa, pegou seu prato e começou a comer sem olhar para mim. Eu, por outro lado, já não conseguia mais fingir que tudo estava bem. O vazio entre nós, tão profundo quanto a própria noite que caía, parecia estar se tornando insustentável.
Eu não sabia como, mas algo precisava mudar. Na manhã seguinte, a casa ainda estava envolta na mesma calma que se tornará familiar. Eu me levantei cedo, como sempre, mas havia algo diferente no meu coração. O encontro com Helena parecia ter despertado uma vontade de mudança que eu não havia percebido até então. Algo estava se mexendo dentro de mim, como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, mas eu ainda não sabia como ele se desdobraria. Decidi sair de casa, fazer algo que me tirasse da imobilidade em que estava. Caminhei até o mercado local, onde ainda conseguia encontrar rostos conhecidos e a familiaridade das coisas simples da vida. A cidade de São João do Rio Claro, embora pequena, era cheia de vida e histórias, mas eu não conseguia mais me sentir conectada a ela. Tudo parecia ser apenas uma reprodução do passado, uma repetição de movimentos que eu já conhecia de cor. Cada esquina, cada rua, parecia uma extensão do meu próprio vazio. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas, notei uma pequena livraria que sempre passava despercebida. Eu nunca havia entrado ali, mas algo me impulsionou a dar uma olhada. O cheiro de livros novos e o som suave das páginas viradas me acolheram quando entrei. A livraria estava vazia, exceto pelo dono, um homem de meia idade com óculos redondos e uma expressão calma. Ele me sorriu ao perceber minha entrada, e aquilo foi o suficiente para me fazer sentir um pouco menos sozinha. "Posso te ajudar?", ele perguntou com uma voz suave. "Na verdade, eu só queria olhar", respondi, com um sorriso tímido. Passei algum tempo ali, examinando as prateleiras e me perdendo nas histórias que preenchiam aquelas páginas. Não sabia por quê, mas a ideia de me perder em uma história que não fosse a minha própria parecia um alívio. E ali, em meio aos livros, eu senti uma sensação de que talvez houvesse mais para mim do que a rotina que estava vivendo. Quando saí da livraria, senti que algo em mim havia mudado. Talvez fosse só uma pequena sensação de alívio, mas foi o suficiente para eu sentir que estava começando a buscar algo além do vazio. Talvez fosse o começo de um novo passo, talvez não. Mas, por enquanto, era o que eu precisava. Eu voltei para casa, mas a sensação de mudança estava em todo o meu corpo. Cada passo, cada movimento parecia mais carregado de significado. Quando entrei, encontrei Carlos no sofá, assistindo a um programa de TV qualquer, sem perceber minha entrada. Eu fiquei ali por um momento, observando-o. Ele parecia tão distante, tão alheio a tudo ao meu redor. Mas não era mais isso que me importava. Eu sentia que, por mais que ele ainda estivesse na minha vida, algo dentro de mim estava se preparando para algo diferente. O dia seguinte trouxe com ele um céu limpo e azul, uma sensação de leveza que parecia se espalhar por toda a casa. Mesmo que o calor do verão ainda estivesse presente, havia algo no ar que me fazia sentir que um novo começo estava ao meu alcance. A conversa com Helena, o passeio pela livraria, a sensação de que algo estava prestes a mudar, tudo isso começou a formar um quadro novo na minha mente. A casa estava mais silenciosa do que nunca, mas, de certa forma, aquele silêncio já não me incomodava tanto. Eu estava começando a me acostumar com ele, a aceitar o fato de que a solidão não precisava ser um peso. Ao contrário, ela estava se tornando uma aliada, me forçando a olhar para dentro de mim mesma e questionar o que realmente queria para o futuro. Quando o telefone tocou novamente, eu estava no jardim, observando o vento balançar suavemente as folhas secas das árvores. "Oi, Mariana. Como você está?" A voz de Helena trouxe de volta a realidade do momento. "Oi, Helena. Eu estou bem, mais tranquila, eu acho", respondi, sentindo uma paz que não tinha há muito tempo. Ela sugeriu que nos encontrássemos novamente, mas, ao contrário de antes, agora eu me sentia mais disposta, mais aberta para um reencontro. Algo dentro de mim estava mudando, como se estivesse pronta para recomeçar. "Claro, podemos nos encontrar na livraria onde você sugeriu", disse com um sorriso, tentando expressar o quanto eu estava interessada na conversa. Depois de desligar, percebi que, embora a casa estivesse mais quieta, minha mente estava mais viva. O vazio que antes tomava conta de mim começava a ser preenchido com novas possibilidades. E, de alguma forma, esse simples encontro com uma amiga parecia ser o primeiro passo para algo mais. Quando Carlos chegou em casa à noite,
notei que ele parecia diferente. Ele estava mais cansado do que o normal, e seus olhos, geralmente absortos na tela do celular ou do computador, estavam agora distantes, como se ele estivesse perdido em seus próprios pensamentos. A sensação de distância entre nós, embora já perceptível há algum tempo, parecia agora mais forte do que nunca. Ele não parecia mais se importar com a rotina, com o que acontecia dentro da casa. Era como se ele estivesse se desconectando, assim como eu havia feito, mas sem perceber. Eu observei em silêncio enquanto ele se servia do jantar. Não havia mais palavras entre nós. Apenas o som do talher contra o prato quebrava o silêncio, como se fosse a única forma de comunicação que restava. Mas, ao olhar para ele, percebi que a mudança que eu sentia não estava apenas em mim. Algo dentro de Carlos também estava se movendo, embora ele não soubesse como expressar isso. Talvez fosse o peso do tempo, ou talvez ele estivesse começando a perceber que, assim como eu, ele também precisava de algo diferente. No dia seguinte, eu me encontrei novamente diante de uma escolha. O encontro com Helena estava marcado, mas eu não sabia o que esperar. A ideia de um reencontro com uma velha amiga parecia reconfortante, mas algo me dizia que seria mais do que apenas uma simples conversa. Havia uma expectativa no ar, uma sensação de que, ao dar esse passo, algo dentro de mim se transformaria. Antes de sair, passei pelo quarto de Clara, que agora estava mais vazio do que nunca. O vestido branco ainda estava ali, pendurado no guarda-roupa, como uma lembrança silenciosa de um tempo perdido. Fechei os olhos por um momento, absorvendo a sensação de saudade que me invadia. Mas sabia que não poderia viver no passado. A vida continuava, e eu precisava encontrar o que vinha a seguir. Quando cheguei à livraria, Helena já estava lá, sentada em uma mesa no canto, rodeada por livros. Ela parecia animada, como sempre, mas seus olhos, ao me ver, brilharam com um misto de curiosidade e preocupação. Mariana, você está bem? Como tem se sentido? Ela perguntou, sem rodeios. Eu hesitei por um momento, mas então comecei a falar. Falei sobre o vazio que sentia, sobre a solidão, sobre a sensação de estar presa em uma rotina que já não me satisfazia mais. A cada palavra, percebia que estava me abrindo de uma maneira que não fazia há anos. Helena me ouvia atentamente, sem interrupções, com aquele olhar atento que sempre me confortou. Você já pensou em fazer algo diferente? Algo que realmente te faça sentir viva de novo? Ela perguntou, com uma expressão pensativa. Eu refleti sobre a pergunta. O que eu realmente queria? O que me faria sentir que ainda havia algo por conquistar na vida? Eu não sabia a resposta exata, mas algo dentro de mim dizia que, se não tentasse, jamais saberia. E, talvez, fosse isso que eu estava buscando, uma maneira de reconectar com a vida, com as pessoas e, finalmente, comigo mesma. Helena sugeriu que fizéssemos uma pequena viagem para uma cidade vizinha. Eu sei que você está em um momento complicado, mas talvez isso te ajude a ver as coisas de uma nova perspectiva, disse ela, com um sorriso encorajador. A ideia, embora parecesse improvável, começou a me atrair. Talvez fosse o que eu precisava para sair dessa espiral de monotonia. Decidi, então, aceitar a proposta. Afinal, o que eu tinha a perder? A mudança estava me chamando, e eu não poderia mais ignorá-la. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação de excitação que não sentia há muito tempo. A ideia de sair da rotina, de dar uma chance a algo novo, estava começando a me contagiar. Eu sabia que essa viagem não seria apenas uma fuga, mas uma oportunidade para me encontrar de novo, para tentar compreender as mudanças que estavam acontecendo dentro de mim. Carlos, como sempre, já havia saído para o trabalho antes mesmo de eu abrir os olhos. O silêncio da casa parecia menos pesado naquele dia, como se algo estivesse prestes a ser desvendado. Eu passei pela sala, o olhar se demorando nas paredes que, por tanto tempo, testemunharam minhas escolhas, minhas frustrações e minhas alegrias. As lembranças estavam lá, mas não me sentia mais aprisionada por elas. Algo dentro de mim estava se liberando, e, embora fosse uma sensação estranha, também era libertadora. Quando cheguei à estação de trem, Helena já estava lá, esperando por mim.
Ela estava com um sorriso largo, o rosto iluminado pela ideia de aventura. Você está pronta para essa viagem? Ela perguntou, seus olhos brilhando com a expectativa de um novo começo. Eu acho que sim, respondi, mais para mim mesma do que para ela. Durante a viagem, as conversas fluíram naturalmente. Falamos sobre o passado, sobre os tempos de faculdade, sobre as coisas que nos marcaram, mas também sobre o futuro. Helena me contou sobre seus planos de abrir uma pequena galeria de arte e me falou com entusiasmo sobre as coisas que queria conquistar. Sua energia era contagiante, e aos poucos, eu começava a me sentir mais leve, mais disposta a abraçar o que viesse a seguir. Chegamos à cidade vizinha ao entardecer. A cidade de Campos do Sol era pequena, mas cheia de charme. As ruas eram estreitas e arborizadas, com casas antigas e fachadas coloridas que pareciam contar histórias de outras épocas. O cheiro da terra úmida, combinado com a brisa suave, fazia o ambiente parecer acolhedor, quase mágico. Nos instalamos em uma pousada simples, mas aconchegante. O lugar era tranquilo, longe do burburinho da cidade grande, e o som das aves e das folhas ao vento era tudo o que ouvíamos. Eu me senti em paz, como se estivesse dando um passo para me reconectar com a essência da vida. Enquanto caminhávamos pelas ruas tranquilas, Helena começou a falar sobre algo que eu não esperava. Ela mencionou um homem que conheceu há alguns meses, um artista que tinha mudado sua visão sobre a vida. Ele me fez perceber que a vida é mais sobre os momentos que criamos do que sobre o que achamos que devemos fazer, disse ela, com um sorriso suave. Às vezes, precisamos olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Eu a ouvi em silêncio, absorvendo suas palavras. Aquela viagem estava me mostrando mais do que eu esperava. Era como se eu estivesse sendo guiada para algo maior, algo que estava esperando para ser descoberto. E, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que, sentia que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, o sol brilhou com força, aquecendo a cidade de Campos do Sol e trazendo consigo uma sensação de renovação. Eu acordei cedo, sem pressa, e decidi explorar a cidade por conta própria antes de me encontrar com Helena para o passeio que planejávamos. A cidade, apesar de pequena, tinha algo de encantador. As ruas eram silenciosas, quase como se o tempo andasse mais devagar ali, e o ritmo da vida parecia mais calmo. Caminhei até o centro histórico, onde os prédios antigos estavam cobertos por plantas trepadeiras, e as pequenas lojas exibiam produtos artesanais. O cheiro de café fresco se misturava com o ar leve e fresco da manhã. Parei em uma praça tranquila, onde algumas pessoas estavam sentadas em bancos, desfrutando do calor suave do dia. O som distante de um violão sendo tocado por um homem mais velho acrescentava uma atmosfera mágica àquele lugar. Eu me sentei em um banco, fechando os olhos por um momento, tentando sentir a energia do lugar. Havia algo de diferente em mim, algo que me dizia que, ao sair daquela casa em São João do Rio Claro, eu estava também deixando para trás uma parte de mim. Mas ao mesmo tempo, o que eu buscava ali, na tranquilidade daquela cidade, era uma versão renovada de mim mesma. O vento suave acariciava meu rosto, e eu comecei a refletir sobre tudo o que tinha vivido até aquele momento. As mudanças que aconteceram nos últimos meses, a distância crescente entre Carlos e eu, a ausência de Clara. Cada uma dessas coisas tinha me levado a esse ponto, a esse momento de introspecção. E, agora, com Helena ao meu lado, eu sentia que estava pronta para entender o que tudo isso significava. Mais tarde, nos encontramos para um passeio pela cidade. Helena estava animada, como sempre, com os olhos brilhando. Vamos lá, Mariana. O dia está perfeito para uma caminhada. Ela me puxou com uma energia que me fazia sorrir. Andamos pelas ruas estreitas e cheias de história, e ela me contou mais sobre seu novo projeto de abrir a galeria de arte. Eu a ouvi com atenção, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria compartilhar minha própria história, minhas próprias descobertas. Mas eu sabia que, por ora, ainda não estava pronta para isso. Ainda precisava processar o que estava acontecendo dentro de mim. À medida que caminhávamos, o ambiente ao nosso redor parecia refletir o que eu estava sentindo. A cidade pequena e tranquila, com suas casas antigas e bem cuidadas, parecia um reflexo do que eu desejava,
uma vida mais simples, mais conectada com as coisas que realmente importam. Eu sentia que, ao deixar para trás a agitação da rotina, estava abrindo espaço para algo mais verdadeiro e mais autêntico. De repente, ao passar por uma pequena loja de antiguidades, algo chamou minha atenção. Na vitrine, havia um pequeno espelho antigo, com uma moldura dourada detalhada. Sem saber exatamente por quê, entrei na loja e perguntei ao vendedor sobre o espelho. Ele me contou que era uma peça rara, que havia sido restaurada recentemente. Este espelho tem uma história, disse ele com um sorriso misterioso. Muitas pessoas que olham para ele dizem que veem algo além do reflexo. Algo que pode mudar sua vida. Eu fiquei curiosa. O espelho parecia tão simples, mas ao mesmo tempo, tinha uma aura de mistério. Algo me dizia que eu precisava levá-lo. Talvez fosse a chance de refletir sobre minha vida de uma forma diferente, talvez fosse apenas a necessidade de ter algo que representasse essa nova fase que eu estava começando a viver. O espelho parecia ter algo de mágico, embora eu soubesse que era apenas uma peça antiga com um valor sentimental para quem o possuía. Mas, à medida que eu o levava para fora da loja, algo dentro de mim parecia mais leve, como se eu estivesse trazendo para casa um símbolo de algo que ainda estava por vir. Eu sabia que aquilo representava mais do que apenas um objeto de decoração, era um reflexo de um momento de transição em minha vida, algo que poderia me ajudar a enxergar as coisas de uma maneira nova. Helena, que me acompanhava, percebeu meu olhar distante e perguntou o que eu achava do espelho. Eu sorri, mas não soube o que responder de imediato. Eu não sei, Helena. Algo nele me atraiu. Talvez seja apenas a minha imaginação. Mas, no fundo, eu sentia que aquele espelho tinha uma conexão comigo. Algo me dizia que ele carregava uma energia própria, que talvez eu não conseguisse compreender completamente naquele momento. O restante do dia foi tranquilo, com Helena me levando para conhecer mais da cidade e seus pequenos encantos. As lojas de artesanato, as ruas de paralelepípedos, o mercado local. Mas, mesmo com toda a beleza ao redor, minha mente estava voltada para o espelho, que agora descansava em minha mesa de cabeceira, como se estivesse me esperando para entender sua verdadeira função. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. A ansiedade de todas as mudanças que estavam acontecendo dentro de mim me mantiveram acordada por horas. A solidão, embora não tão presente como antes, ainda estava ali, em algum lugar. Mas, ao olhar para o espelho, eu percebi algo que não havia notado antes. Era como se o reflexo ali não fosse o meu próprio rosto, mas uma versão de mim que ainda não existia. Uma versão mais forte, mais corajosa, mais disposta a encarar o desconhecido. No meio da madrugada, sem saber exatamente por quê, levantei-me e me aproximei do espelho. O reflexo estava nítido, mas a sensação era estranha. Eu vi a mim mesma, mas com uma diferença sutil, como se o espelho tivesse o poder de mostrar uma realidade mais profunda, mais verdadeira. Fiquei ali por um longo tempo, observando, tentando entender o que estava acontecendo. A manhã seguinte chegou, trazendo com ela uma sensação de renovação. Eu não sabia exatamente o que o espelho havia me mostrado naquela noite, mas havia algo em mim que estava diferente. Algo mais claro, mais focado. Talvez fosse apenas o início de uma jornada, ou talvez a resposta que eu tanto procurava estivesse mais perto do que imaginava. Naquele dia, eu decidi fazer algo que nunca teria feito antes. Peguei o espelho e fui até o jardim, onde as plantas ainda estavam secas e quase mortas pelo calor do verão. Coloquei o espelho em um ponto estratégico e observei, pela primeira vez, o reflexo daquilo que eu tinha criado. Era como se aquela imagem representasse não apenas a minha realidade, mas também o que eu poderia ser. O que eu ainda estava por descobrir. Os dias seguintes passaram com uma velocidade inesperada. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas o espelho que eu havia comprado, junto com tudo o que vivia em Campos do Sol, parecia estar abrindo novas portas dentro de mim. A cada olhar no espelho, uma sensação de clareza tomava conta de mim, como se ele estivesse me guiando de alguma forma, mostrando partes de mim que eu ainda não tinha notado. Helena, ao ver minha mudança, comentou certa tarde: "Você parece diferente, Mariana." Como se estivesse mais leve, mais segura.
Esse lugar tem algo mágico, não tem? Ela me olhou com um sorriso de compreensão, como se soubesse exatamente o que eu estava vivenciando. Eu apenas assenti, sem palavras. Era como se ela já soubesse que eu estava começando a entender algo muito maior do que as palavras poderiam descrever. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pelas ruas de Campos do Sol, senti uma paz que não sentia há anos. O calor do sol, o som suave dos pássaros, o movimento lento e ritmado da cidade, tudo parecia perfeito de uma maneira simples, quase poética. Eu sentia que havia finalmente desconstruído as muralhas que haviam me isolado por tanto tempo. A solidão, que antes parecia minha inimiga, agora se tornava uma amiga que me ajudava a me reconectar comigo mesma. Durante o passeio, nos encontramos com um grupo de moradores locais que estavam organizando um evento cultural na Praça Central. A ideia de participar de algo tão simples, mas tão cheio de vida, parecia a oportunidade perfeita para me integrar àquela cidade e, de alguma forma, me integrar à nova versão de mim mesma. Eu estava pronta para dar esse passo. Enquanto o evento acontecia, comecei a perceber como as pequenas coisas, como o sorriso genuíno de um estranho ou uma conversa despretensiosa com alguém que acabará de conhecer, tinham um poder imenso. Era como se eu estivesse redescobrindo o mundo ao meu redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Helena e eu nos sentamos em um banco da praça, assistindo ao evento. Ela comentou sobre a beleza de um momento tão simples, mas tão significativo. Às vezes, Mariana, o que a gente precisa é simplesmente parar e olhar ao redor. O que a gente busca, muitas vezes, está bem diante dos nossos olhos. Eu sorri e concordei, sentindo que suas palavras faziam sentido agora de uma maneira que nunca haviam feito antes. Eu estava finalmente começando a entender. O que eu procurava não era uma resposta pronta ou uma solução mágica. O que eu procurava era a minha própria capacidade de me reinventar, de me reconectar com a vida de uma maneira autêntica e verdadeira. Naquela noite, de volta à pousada, eu olhei novamente para o espelho. O reflexo que ele mostrava não era apenas o meu rosto, mas a imagem de uma mulher que havia decidido seguir em frente, que havia decidido parar de se esconder de si mesma. Eu sabia que ainda havia muito por descobrir, mas agora, eu estava mais preparada para enfrentar o que quer que viesse. Você já teve um momento em que percebeu que, para encontrar respostas, só precisava olhar ao redor e dentro de si? Como você encontrou sua própria transformação? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se você está curtindo essa história e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.